Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos alcançando aqui pela PAN. Mais uma edição da nossa revista radiofônica, aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 19 de março de 2019. Sejam bem-vindos. Tem que aprovar isso aí, tá ok? Nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro diz que o Brasil quebra se não for aprovada uma reforma da Previdência robusta. Propulsor de ondas de otimismo, o mercado financeiro viu ontem a Bolsa bater novo recorde na casa dos 100 mil pontos. E depois de Fernando Rocha, a apresentadora Mariana Ferrão vai deixar o programa Bem-Estar e também a TV Globo. No olho do furacão. Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos, R$1.042.000 de patrimônio acumulado e estarei no Morning Show esta manhã, já já. Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Oi, meu nome é Paula, tenho 39 anos e 20.400 seguidores no Twitter. Aê! Hoje, boa. Vou convidar vocês para participarem de uma hashtag muito divertida e importante aqui desse programa, tá? Hashtag Betina no Morning, Edgar. Boa. A menina do milhão vai estar aqui com a gente, vai contar mais a sua história, vai tirar as dúvidas. Até porque Não a gente só... quer ficar milionário também. É óbvio. Né? É óbvio. É uma certeza que o Brasil tem. Todo mundo quer ganhar o seu primeiro milhão e muitos outros, não é, Edgar? Vamos ver se Betina tem dicas aqui. Você pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, o seu meme divertido, o seu gif, aqui usando a hashtag Betina no Morning. Lembrando, gente, Betina com 2 T's, Edgar. Boa! Você interage também pelo nosso WhatsApp em mensagens de vídeo 11 931 17 1009. Vou passar a bola pro meu camaradinha Vini. Porque Oi, meu nome é Vinícius, tenho 26 anos, aos 22 perdi R$6.000 e demorei 9 anos para ser verificado pelo Twitter, mas agora eu já sou. Agora... Aê! Muito bem! Real oficial! Hashtag vem me verificado. E aí, Vini, o que temos aí pra interação dos nossos queridos espectadores e ouvintes aí pelo WhatsApp, hein? Edgar, aquilo que move o país, né? O BBB, tá todo mundo hoje ansioso, preocupado, ninguém dormiu. Só se fala em outra coisa, Só né? se fala em outra coisa, todo mundo quer saber quem vai sair hoje do BBB. No paredão estão Darley, Carol Peixinho e ela, a polêmica Paula. E aí a pergunta do WhatsApp hoje, Edgar, que qual a gente quer que o afegão médio responda é a seguinte: Paula merece ser eliminada pelos comentários preconceituosos, considerado até algumas vezes racistas, que ela fez? Você acha que ela fez mesmo esses comentários ou acha que acabou sendo exagerado? Né? Vocês acham que a repercussão foi exagerada? Mande a sua mensagem pra gente então no 931 17 1009. Fica a dica, a resposta é sim. Boa. 11 931 17 1009, então é o telefone pra você interagir com a gente aqui no Morning Show. Mensagens em vídeo. Em vídeo, boa, Vini. Pra você também nos acompanhar em imagem, se é que o ouvinte, o caro ouvinte ainda não baixou o aplicativo da PAN, faça isso. É o vermelhinho, aí você leva a nossa programação pra ouvir quando e onde você bem entender. Também transmitimos pelo nosso site, jp.com.br e pelo nosso live streaming no youtube.com/Morning Show JP, além das mídias sociais. Estamos lá no Instagram e também no Facebook. Passe pelo nosso perfil, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Jair Bolsonaro vai se encontrar no início da tarde, no horário de Brasília, com o presidente Donald Trump. Nos Estados Unidos, o capitão reformado disse ontem que o Brasil quebra se não for aprovada uma reforma da Previdência robusta. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, ele afirmou também torcer para que o texto enviado ao Congresso não sofra ajustes. O ministro Paulo Guedes, que integra a comitiva brasileira nessa viagem, falou a um grupo de investidores americanos e apresentou Bolsonaro como um rapaz com culhões para controlar o gasto público e fazer a reforma da Previdência. Vamos a Brasília. Zé Maria Trindade, o presidente deve ficar aí animado com essa fala e com o recorde da Bolsa registrado nessa segunda-feira. Foi quase de 100 mil pontos, Trindade. Bom dia, meu querido. Ele comemorou aí essa alta. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar,
para votar a reforma da Previdência no Congresso Nacional é preciso votos. Atributos pessoais ali não adiantam muito, não. E para conseguir votos no Congresso Nacional, até agora, a tradição indicava negociação no sentido de distribuição de nomeações e pedaços do governo. Só que agora o presidente Jair Bolsonaro diz não. Ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, recebeu líderes dos partidos e sinalizou ali que é possível fazer nomeações e esta interligação rompida com o Congresso Nacional no debate sobre política, né? É política. A estratégia do presidente Jair Bolsonaro e do governo é de impulsionar a opinião pública contra os parlamentares nesta visão de que a Previdência está mesmo encalacrada e de que é atualmente um paraíso de alguns e o inferno da grande maioria do povo brasileiro. Então a ideia é tentar aprovar o projeto através do impulsionamento da opinião pública, mas eu posso antecipar que há resistências no Congresso Nacional, os líderes estão com um pé atrás e é preciso mesmo que a opinião pública diga que já é favorável à reforma da Previdência, faça uma pressão no Congresso Nacional. Complicado, ontem foi o dia de discurso assim. Paulo Guedes comparou a Previdência a um avião e dentro desse avião estão os nossos filhos, né? E aí ele disse que se não conseguir 1 trilhão imediatamente, que o futuro dos nossos filhos estará comprometido. Aí ele chega a dizer que não pode levar a sério alguém que não se preocupa com o filho dentro de um avião voando sem motor. Então, esse é o exemplo do governo e do ministro da Economia sobre a reforma da Previdência. Se transformou num termômetro, viu? Ô Zé, então, em meio a tudo isso, o presidente Bolsonaro está em viagem aos Estados Unidos. Quero ouvir o Caio aqui a respeito, né, do que ele vem acompanhando nessa viagem do Bolsonaro, como é que ele tem, o que ele destaca, né, a respeito dessa viagem. Ontem teve um discurso, teve até uma agenda secreta, ficou todo mundo curioso para saber o que tem nessa tal agenda secreta aí. Ele fez o discurso por lá, foi entrevistado por jornalistas americanos também. Daqui a pouco tem um encontro com o Donald Trump. Como é que você está vendo essa turnê pelos Estados Unidos do Bolsonaro, Caio? Eu acho que vale a pena a gente fazer um destaque para o discurso do Bolsonaro, que teve uma frase síntese, né? Abre aspas aqui para o presidente. Era a tradição do Brasil eleger presidentes de mãos dadas com a corrupção e inimigos dos Estados Unidos, certo? Então, o que o Bolsonaro está sinalizando? A derrocada, né, da cleptocracia neossocialista americana, anti-americana no Brasil. E aqui, como nota histórica, né, é importante a gente observar que essa verve da esquerda contra o famigerado imperialismo yankee, para usar uma expressão que o professor Augusto Nunes detesta, ela está muito relacionada à polarização dos anos de Guerra Fria. E é claro que a esquerda brasileira, que há poucos anos era muito radicalizada e terrorista, se identificava com o bloco soviético. Mas aí o resto é história, o regime comunista, opressor, genocida, acabou colapsando sob o peso da sua própria incompetência e ideologia. Voltando para o discurso do presidente, ele fala, claro, generalizando pela maioria, que o brasileiro, né, é um povo conservador, temente a Deus. E ele complementou, se referindo especialmente ao protagonismo da família enquanto núcleo social, né? Ele fala de valores que nos últimos anos foram deixados para trás. Então, de certa forma, isso é uma reação ao elitismo. O governo Bolsonaro é uma resposta dura ao divórcio das elites governantes, né, dirigentes do país, com a população brasileira. Isso vale para vários segmentos. A gente sempre fala aqui da mídia, né? Então, jornalistas construindo narrativas políticas hegemônicas, com verdadeiro desprezo pela opinião pública, pela realidade dos fatos. Na justiça, recentemente acompanhamos isso, a gente tem altos magistrados, né, usando de jurisprudência para criar suas próprias leis e atropelando o processo legislativo do Congresso, que bem ou mal representa o voto popular. No funcionalismo público, a gente tem o império do privilégio, são aqueles direitos pagos por todos e usufruídos por tão poucos, né? E, finalmente, na política, a gente sempre viu a mentira como método. Até por isso, o presidente chama atenção para o slogan da sua campanha, o slogan bíblico, né, do João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará.
Muitas vezes, direita e conservadorismo, eles têm sido usados como sinônimo, mas não são. A gente já falou aqui que tem algumas linhas da direita representadas no governo Bolsonaro. Você tem o reacionarismo, que é aquele idealismo nostálgico em relação ao passado, especialmente com viés militar. Você tem o conservadorismo, o liberalismo, até o lavajatismo. Também o professor Marco Antônio Villa fala no republicanismo radical, focado no respeito máximo à coisa pública. É isso que quer dizer república, né? Coisa pública. Mas a cola ideológica de tudo isso é o antipetismo e a aversão a velhas práticas. E pelo discurso, o Bolsonaro parece ter identificado isso. Abro aspas aqui para finalizar meu comentário. A guinada da esquerda para a centro-direita fez a diferença. O povo cansou-se do toma lá da cá e o péssimo exemplo dos governos do PT. Ô, Caio, precisa apontar aí que o outro lado também, inclusive por parte do próprio governo, faz uma confusão e deixa os americanos meio desentendidos e confusos no mínimo. Porque fala assim, conservadorismo liberal. Lá nos Estados Unidos o liberal é o progressista, o liberal é o cara de esquerda. Precisaria ter avisado aí por uma questão aí até de nomenclatura política para que tipos de confusões não fossem reforçados aí. Agora, tem uma outra coisa também... No Brasil estavam achando que a Hillary Clinton era de esquerda. Que é um outro lado aí, que você apontou, fez críticas à esquerda. Esse é um recurso muito utilizado, né? Pelo governo, falar, olha, no passado, olha, os terroristas, olha, esse fantasma todo que traz o teu comentário, ele não se traduz exatamente na importância da visita em si. Eu achei que você fosse falar até da questão da base de Alcântara, da falta de reciprocidade, quando se adere a uma política americana e libera visto para os americanos, para os australianos, japoneses e canadenses, enquanto que os brasileiros são tratados lá como os simples ilegais. Tem muitas questões aí mais profundas que eu acho que deveriam estar em pauta e que o Brasil levasse mais adiante com mãos firmes, já que o Bolsonaro se diz tanto um amante da nossa pátria, assim, e não se entregar e não se alinhar diretamente com uma política americana. Acho que essa é uma boa reflexão que se faz nesse momento. E complementando o que você falou, chama atenção que a gente se olhe tanto para trás e fale de PT e a gente se ignore, por exemplo, hoje, que ele deu declarações na Fox News que deixaram chocados até mesmo jornalistas da Fox News. Grande maioria ele falou o seguinte: a grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções, quando a gente é um país construído basicamente por imigrantes. Os mexicanos, contra os mexicanos, né? Ele não está falando não necessariamente de mexicanos. Ele generalizou como imigrantes e isso claramente diz muito respeito aos brasileiros que imigraram. E a gente tem muitos brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Essa frase chocou tanto que até mesmo uma das apresentadoras da Fox News, que é o canal mais conservador dos Estados Unidos, declarou o seguinte, abre aspas, o capitão aposentado do Exército tem um longo histórico em fazer comentários que são absolutamente contrários aos valores americanos. Então, assim, a gente está olhando para trás aqui, a gente está olhando para o PT, dando o nome de cleptocracia, isso e aquilo, quando nos Estados Unidos eles estão olhando para frente. E eles estão olhando o que é que o Bolsonaro pode trazer para o Brasil e para os Estados Unidos e o que esse comportamento e essa cortina de fumaça dele, que sempre ataca a comunidade LGBT e vive fazendo piadinha quanto a isso, porque isso também foi citado na matéria da Fox News, o quanto isso diz respeito ao nosso futuro. Olha, hoje no Twitter, a hashtag mais tweetada é Bolsonaro envergonha o Brasil, muito por causa do comentário dele sobre os imigrantes. Isso aí tá nos Trending Topics? É a mais citada do país. Eu respeitosamente discordo aqui da bancada, no sentido de que é fundamental, o mais importante é mostrar uma guinada de postura, porque é muito mais fácil você estabelecer relações com uma nação amiga do que com uma nação inimiga. Então, marcar posição e falar não somos mais um país preso na dialética da Guerra Fria e anti-americana é fundamental. Aspas, mas a de China, novo... por exemplo, não é inimiga. A China é parceira comercial a maior do Brasil. Não, esse alinhamento direto pode causar prejuízos com os negócios com a China e pode causar prejuízos também a questão da embaixada, que agora já esfriou um pouco, a mudança mas isso é uma crítica de Israel, ao futuro, né? de Israel com dos países árabes que compram principalmente a carne brasileira. Quer dizer, são questões que, tratadas dessa forma, ferro e fogo, assim, digamos, dentro de um ideário que se diz nacionalista e chega lá e abre as portas dessa forma, pode trazer alguns benefícios, concordo com você, mas pode trazer muito prejuízo também. Olha, imagina
imagina você negociar com uma nação que você hostiliza, ou nas palavras do presidente, é que hoje os senhores têm um presidente amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer sim aprofundar não apenas laços de amizade, bem como as mais variadas negociações. Agora, um ambiente hostil é inimigo disso, e aqui eu vou fazer uso... Não estamos falando em ambiente hostil. Sim, mas o anti-americanismo hostilizava os Estados Unidos. Não, o que eu estou dizendo não tem nada de anti-americanismo. Ele só tem uma questão diplomática do Brasil que talvez tenha sido levada para um outro extremo durante os governos do PT, tudo. Mas a diplomacia brasileira, ela sempre foi caracterizada pela sua relação de justa causa com as nações com as quais ela tem mas ali negócios. O PT se alinhava com ditaduras e muitas vezes, por exemplo, priorizava relações com países como o Irã. Eu não falei sobre isso. Justamente pelo anti-americanismo, né? Isso é uma coisa que o governo exacerba. O governo faz questão de divulgar essas coisas no seu discurso lá fora. Mas é importante para marcar mudança de postura. Quando eu acho que a postura dele lá fora deveria ser uma postura mais igualitária em termos de diplomacia. Olha, temos negócios e temos interesses aqui com vocês, mas somos também parceiros de uma outra camada mundial, de uma outra linha de negociação, principalmente nas coisas de comércio exterior, com outros países também. Mas vamos falar então do aspecto prático, já que você e o Fefito trouxeram à tona. E aqui eu faço uso das palavras do Guilherme Fiuza, autor do Manual do Covarde, no tweet dele. Olha o que ele diz. Equipe econômica de nível internacional, conectada à agenda reformista de primeira linha, articulada com legislativo e judiciário, projetando um ambiente de investimentos com bolsa a 100 mil pontos, não tem a menor importância para os heróis da virtude. Eles exigem etiqueta no Twitter. Isso daqui, que a provocação do Fiuza, é para enlouquecer a turma do quanto pior, melhor, que está torcendo contra o Brasil da arquibancada vermelha. Mas se você parar para pensar do ponto de vista prático, não é nada mal para um governo de 3 meses de idade, que segundo a grande imprensa, as ratazanas da esgotosfera, é um completo desastre, conseguir um resultado econômico que é recorde, Edgar. Esses são os fatos. Não, mas eu acho gozado acreditar e fazer essa linha simétrica com o que era ruim no passado. Fala do que tem que fazer agora. Vamos falar das coisas que tem que vir pela frente. Mas a bolsa tá bombando, esse é o fato objetivo. Eu acho que o que vai acontecer o presidente ir pra lá e ficar falando, e olha, nós tivemos governos que associaram-se a países de ditadores, quer dizer, isso aí já foi. E isso a é uma bolsa história que não tá é um governo, né? Um governo governa pra todos, não. A economia não é o único fator. Deixa eu voltar com o Trindade. Trindade, você tá por aí ainda, Trindade? Só pra dar um tchau aqui. Só pra dar um tchau aqui, Trindade. Tomou um cafezinho, Zé? Tô aqui escondido atrás de um biombo. Ô Zé, esse microfone é vermelho, Zé. Cuidado, Zé. Esconde o microfone. Antes de embarcar para os Estados Unidos, o presidente chamou ao Palácio alguns jornalistas e disse que ia com o principal propósito de apagar essa ideia colocada no exterior de que ele é homofóbico, racista e ditador, né? Então, por isso, a agenda dele incluiu conversas com empresários, com os chamados formadores de opinião. E ele até teve um jantar muito interessante na casa do embaixador demitido, Sérgio Amaral, que já está demitido. Antes de embarcar para os Estados Unidos, ele demitiu o embaixador que recebeu lá no jantar e tal, esse pessoal. Então, assim, o discurso do presidente foi muito bom. Ele diz que a economia está aberta, que há está de braços abertos para os Estados Unidos, se derreteu em elogios, em admiração. Só que a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ficou muito preocupada com o discurso, porque a pauta de exportação dos Estados Unidos é muito parecida com a pauta de exportação do Brasil. Nós somos grandes fornecedores de alimentos para o mundo, né? E se não tem como, há competição entre os dois países. E a China, que foi citada aí, é o nosso parceiro hoje primeiro. O primeiro parceiro do Brasil é a China. Se a China decidir não comprar do Brasil a alimentação, não sei para onde vender. Então, aí está como essa relação internacional, ela é muito cuidadosa, melindrosa, cheia de detalhes, né? Um jogo parece aquele cubo de cores, né? Sim. Se arranja de um lado, desarranja do outro. Agora, 2 pontos aí que você citou. Primeiro, Alcântara. Os governos anteriores resistiam na assinatura desse contrato. Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar foguetes, porque se economia em combustível e tal, posição geográfica, né? E o Brasil está tentando ganhar dinheiro com isso. O governo anterior queria acesso à tecnologia e os Estados Unidos não queria dar acesso. E, por outro lado, a abertura do visto esbarra na lei do estrangeiro, que exige a reciprocidade. É muito clara a lei do estrangeiro, que diz que
pode-se não exigir o visto, desde que o país tenha também essa decisão. Sim. E, nesse caso, não há decisão. A Constituição toca ali numa reciprocidade com relação a portugueses, mas a lei do estrangeiro é maior do que um decreto e exige, sim, a reciprocidade. Agora, eu não acredito em nenhum americano que venha para o Brasil viver como ilegal aqui, não, viu? Valeu, Zé. Obrigado aí, bom trabalho pra você em Brasília. Até mais. Perfeito, obrigado, bom dia. Vamos lá, olha, ontem estreou na Band o Aprendiz sob o comando do apresentador Roberto Justus. Como é que foi a audiência, Fefito? Você acompanhou? Olha, eu acompanhei e a audiência não foi tão boa quanto se esperou, viu, Eds? Pra você ter uma noção, quando ia ao ar na Record, nos áureos tempos, dava em torno de 10 pontos. Quando a audiência não era considerada lá muito boa, ficava em torno dos 5 pontos, que era o caso do Aprendiz Celebridades. Na Band, a estreia registrou só 1,3 ponto de média e 1,7 de pico. Isso segundo dados prévios. Esses números podem aumentar um pouco, já que só às 11 horas da manhã hoje saem os consolidados. Mas o Justus levou um monte de jornalistas e influenciadores ontem pra assistir o primeiro episódio na Band. Tinha até uma atriz da Globo lá, Renata Domingues, que foi anunciada, e ele ficou perguntando pra ela se ela tava procurando emprego na Band. O Otávio Mesquita foi, a primeira mulher dele foi, e ele tava bem humorado, ele tava bem feliz, tava achando que ia ser um grande sucesso. Tem um erro estratégico aí. Embora a novela das 9 da Globo, Sétimo Guardião, não esteja bombando, o Aprendiz estreou durante a novela. Normalmente é praxe que se espere a novela acabar para que se estreie o programa em seguida, para que se coloque um programa em seguida. Esse erro foi estratégico. Temos aqui uma... Fala, Vini. Eu assisti também, né, o Aprendiz, Edgar. Achei bacana, eles conseguiram manter aí o padrão do programa quando ele era exibido na Record, principalmente ali em termos de qualidade. O Justus, ele tem a cara do Aprendiz, né? O Aprendiz que foi depois ainda apresentado em algumas temporadas pelo Dória, hoje o governador de São Paulo, que foi bem também no comando da atração, mas acho que o Justus é a cara do programa. Ele se sente muito seguro e dá pra ver a diferença, né? Até quando ele veio aqui, a gente questionou um pouquinho ali a apresentação dele na frente da Fazenda, né? Mas era porque realmente ali na Fazenda não tinha o jeitão do Justus. Aí ele tá no ambiente dele, né? Não ficava tão solto. Aí ele tá no ambiente dele, parece que ele tá realmente em ofício, né? Parece que ele tá trabalhando. Eu não gostei muito da prova que eles fizeram ontem com os participantes, são 18 participantes, influenciadores digitais, e vai ser bem bacana ver esses influenciadores que tem tanta autonomia no ambiente deles, né, sendo um pouco aí confrontados por um empresário de peso, que é o Roberto Justus. Inclusive, ontem ele ficou muito incomodado numa prova que teve de perguntas e respostas, em que eles erraram muitas respostas. Aí o Roberto falou assim, olha, sem o celular na mão, vocês não são nada, então, se vocês são influenciadores digitais, vocês têm que saber, vocês têm que ter um conhecimento para poder, de fato, influenciar, né, as pessoas que seguem vocês. Então, acho que essa parte... Ser chefe durão é com ele mesmo, isso ele faz bem. Só que a prova em si, que foi uma prova em que eles estiveram ali junto com uma equipe de bombeiros, então tinha ali desafios mais físicos, né, habilidades físicas. Eu não gosto muito, eu gosto mais quando o aprendiz traz aquelas... mais provas assim, de negociações, de marketing, de elaborar produtos, de elaborar ações, estratégias. Que até tem mais a ver com os influenciadores. Isso. Né? E eu vi ontem uma galera meio que cansada mesmo até dessa prova. E eu acho que não só os participantes estavam cansados, como a galera que estava assistindo também se cansou um pouquinho. Mas aí depois que foi para a sala de reunião, aí sim, aí esquentou. Aquele grande show. Aí veio aquele conflito, até porque o Roberto, ele mesmo deixa claro que às vezes ele decide pelo desempenho do participante na sala de reunião. Às vezes ele ignora um pouco o que aconteceu na prova e demite ou mantém pelo desempenho na sala de reunião. Foi justa a demissão? Foi justo, a Jéssica Belcost, que eu acho que era uma participante, Fefito, que poderia render até mais lá pra frente, até o Justo falou isso no discurso final dele, mas ela foi realmente a que ficou um pouco ali escanteada, não mostrou tanta proatividade durante a prova. O grupo acabou percebendo isso, todo mundo foi pra cima dela e ela acabou sendo eliminada. Antes da gente colocar uma sonora bem legal Só aí um parênteses, do Justus, Vini, você não acha que esse conselheiro parece o Cajuru? eu acho que parece o Cajuru e eu falaria até que... Eu falei até ontem no Twitter que eu teria demitido ele. Porque... Mas ele é coach! Então, mas eu detesto o coach. O
coach, você Detesto, acha que é meio nossa engodo, senhora. Vini? Total, O total. A história do coach quase Ave derrubou o Maria. prédio na cidade do Vini. Pois lá. é, não, olha, Vini. mas enfim, deixa eu só falar um negócio que eu achei genial do Justo, porque ele tem um ego um pouco Inflado. exacerbado, né, Edgar? E ontem ele falou assim, ó, a equipe que vence a prova tem uma recompensa. Ele falou, ó, e hoje a recompensa é uma das melhores, porque ela me envolve. E depois a gente ficou sabendo que a recompensa era passar um dia na casa do Justus. Quer dizer, isso é genial. E antes do programa começar, o Justus foi no Datena, Edgar, divulgar o programa. Veio. E aí sabe o que aconteceu? O quê? O Datena descobriu que a reprise do Aprendiz, que vai ser no sábado, o programa é às segundas-feiras, mas vai ter uma reprise no sábado, vai ser no horário do Brasil Urgente. Que é o programa do Datena, e nem o Datena tava sabendo disso, o Justo ficou até um pouco... Esqueceram de avisar o principal interessado. Ficou um pouco sem graça no ar. Vamos ouvir um pouquinho desse momento. Acho que vai dar super certo. E que horas começa? Começa às 22 horas hoje. 10 da noite. Toda segunda-feira, e vai ter uma reprise nos sábados, na própria Band. Que horas? E eu acho que é às 4 da tarde, ainda não sei o horário do Ih, sábado, vou mas acabar acho com o que é 4 Brasil da tarde. Urgente, cara. Que horas é o Brasil Urgente? 4 horas da Não, tarde. então não é 4 da tarde, desculpa, eu posso estar errado. Deve ser o antes ou Não, depois. se for, não tem problema. Não, quer acabar com o Brasil Pra Urgente, tá abrir louco? espaço pra você. Mas nós não vamos pegar Não, mas vem uma cá. joia da Olha, coroa dessa olha, e eu vou te estragar contar isso. uma coisa, você- Falei besteira aí. Olha, se abrir espaço pra você, eu abro espaço de boa Não, mas eu vontade. quero pegar de você, que tem Porque uma você vai grande ser um- audiência, depois eu faço a reprise. Fica lá, pelo amor de Deus. Eu já descobri aqui no ar, entregou sem No sábado saber. é especial, né? Não, eu acho que você... vem Não, antes para do com Brasil. isso, eu não sei nada disso. Quantas horas Importa tem o que estreia programa? hoje. Quantas horas Tem tem o 1 programa? hora e 15, 1 hora e 20, Depois, logo depois deve entrar o Brasil Urgente de sábado. A escolamos que o Justo não tinha, ninguém sabia, hein? Olha. Vai ser às 4 da tarde no Não sábado. sei, não sei. Esse spoiler involuntário. E o pior é que o Justus estava realmente certo, Que vai ter torta de essa climão. reprise, o Brasil Urgente vai ser um pouco reduzido aí no sábado, mas enfim, apesar da baixa audiência, gostei da estreia do Aprendiz, acho que vai melhorar nas próximas semanas, e um dos destaques, apesar de ter perdido a prova, foi o PC Siqueira, né? O grupo Eu dele sou time perdeu, PC. mas ele foi escolhido até pelo próprio grupo como um dos melhores, é um dos participantes que promete aí na edição. Eu sou time PC, o prêmio já é dele. Chico Barney cravou que ele vai ser o ganhador. Vai ser o Travou. ganhador. Volta pro Twitter, Cara, PC. Aliás, O pra PC desespero da é o extrema-direita, né? O Chico Barney falou. Ô, E, ó, da vai Pena, durar uns episódios, que eu vi que ele aproveita tá fazendo aí. prova. O da Pena, aproveita da hora certa. Brincadeira, os caras não me avisam. Vamos lá. É 10h28, horário de Brasília. Velho. Olha, vejam só, vejam bem, ela virou um dos assuntos mais comentados do país após estrelar um comercial da Empíricos, que é definida em seu próprio site como uma empresa que ajuda pessoas comuns a conquistarem a sua independência financeira. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, tão nova e começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Olha, tão logo esse comercial começou a rodar, surgiu uma série de críticas à empresa e também à Betina. Algumas pesadas, outras bem humoradas, em forma de memes, por exemplo, como é que acontece frequentemente, né, no mar da internet. A jovem de 22 anos gravou um vídeo sobre os ataques que sofreu, vejam vocês. A Betina, aposto que só chegou no 1 milhão porque é bonita. Se fosse feia igual nós, tinha perdido todo o investimento. Jovem, loira, família estruturada e sem contas para se preocupar. Assim fica fácil conseguir 1 milhão, né? Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e foi meu papai que me deu R$1 milhão. Oi, sou Betina, a Barbie branca, de origem rica e que soube fazer seu dinheiro render. Só conseguiu esse dinheiro por causa do namorado rico. Você acha mesmo que essa Betina conseguiu começar com 1.000 e fazer 1 milhão de maneira lícita? Olha, tão logo esse comercial apareceu, deu todo esse buchicho e por isso a gente, claro, convidou a Betina para vir pessoalmente aqui para falar com a gente, meus caros. Estamos aqui à frente da milionária Betina Rudolph. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Ô, Betina, eu acho que a gente pode começar com a pergunta que não quer calar. Como é que você transformou o teu investimento inicial aí de R$ 1.520 em R$ 1.042.000? Você aumentou de forma considerável o seu patrimônio a ponto das pessoas ficarem... Opa, peraí, como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Eu investi fundamentalmente em ações. Comecei com R$ 1.520, sim. A nota de corretagem está aqui para quem quiser ver, eu trouxe ela. Aos 19 anos. E com várias fontes de renda que eu tinha. Eu tinha várias fontes de renda. Eu já dei aula de sapateado, balé, trabalhei também como modelo. Fui pesquisadora da FEComércio, fazia um monte de coisa. Ao longo desse tempo, eu fui aumentando minha renda e fazendo vários aportes. Não foi um único aporte, como tem gente falando por aí, que eu transformei R$ 1.520 em R$ 1 milhão. Isso não é verdade. Eu fui fazendo vários aportes. É até uma coisa que a minha empresa preza, consistência de aportes. E foi assim que eu acumulei esse patrimônio. E é importante deixar bem claro que a intenção é mostrar para as pessoas que elas podem fazer o mesmo. Deixa eu entender uma coisa, então. Para a gente chegar, você falou que deu aulas, tinha atividades profissionais, fazia bico aqui, bico Vários ali, bicos. e acumulando dinheiro. Então, posso considerar que desse dinheiro inicial de 1.500 e tantos reais, você pode ter feito lá um aporte de R$ 200 mil no meio desse processo eu ou não? nunca cheguei a fazer Um aporte grande, Não, de R$ 200 mil nunca fiz. Mas sim, 1.520 é um aporte, um dos mais modestos. A intenção, aliás, de mostrar os 1.520 não foi falar que eu estava na rua e só tinha esse dinheiro, e nem falar que eu sou uma pobre coitada. Não foi essa a intenção. É realmente porque foi o primeiro. Depois vieram menores e maiores. Se a intenção fosse mostrar, aliás, que eu comecei com pouco, eu tenho algumas notas de corretagem depois de R$ 400. Só que essa foi a primeira. E ela foi com fonte de renda minha. Outra coisa que tá rolando por aí é que teve a doação do meu pai. Sim, depois de eu começar a investir em ações, veio um dinheiro de uma poupança que meu pai guardou pra mim. Fez uma igual pro meu irmão. E aí eu comecei... Você fica confortável em dizer qual foi esse? Sim, tudo Ela bem. fala, né, num vídeo anterior, falo, até eu as falo. pessoas Qual foi levaram o- esse vídeo. Era R$ 42.000 sem impostos, Entendi. quando chegou pra mim deu mais ou menos R$ 35 mil. E aí eu continuei. E hoje eu tenho salário, eu continuo investindo. E a minha carteira hoje é muito diversificada, né? E ela tá pública, no meu Instagram tá ali. Se vocês forem nos stories salvos, está ali meu dinheiro e toda a alocação que eu tenho. Betina, eu sou um cara crítico a esse modelo de marketing apelativo e sensacionalista que a sua empresa faz. Só que aqui tem uma discussão importante sobre a natureza da publicidade, porque assim, implícito ou até mesmo explícito, né, no conceito de publicidade, tem a ideia de potencial máximo. Então é óbvio que o shampoo da Gisele Bündchen não te deixa com o cabelo da Gisele Nem Bündchen. com a cara dela. Aliás, Assim como a Bombril não tem 1001 utilidades, né? Tipo E a Red isso. Bull não te dá asas. exatamente. E no caso da Gisele, não deixa nem o próprio cabelo dela, porque eu conheci a modelo que é dublê dela. Mas enfim, em se tratando de produtos financeiros, é claro que É uma coisa muito mais delicada. muito mais delicada, porque mexe com poupança alheia, esse tipo de coisa. Agora, o que eu percebi no caso da tua propaganda foi uma literalidade absurda na interpretação, certo? E lógico que essa é a pior interpretação possível, né? Então, basicamente, a narrativa é: comecei com R$ 1.500, hoje tem 1 milhão, e o pessoal já carimbando isso como propaganda enganosa. O ponto é que a Empíricos faz esse tipo de marketing já há alguns anos. A única variável que eu observei nesse caso foi a sua figura, a sua história. E aí, ontem a gente trouxe à baila aqui algumas questões relacionadas a machismo, hipersexualização, apologia do fracasso e até mesmo inveja. Eu queria que você respondesse o seguinte: por que, na sua opinião, é ou não é uma propaganda enganosa? E, apesar de ser uma propaganda de poucos segundos, não faltou algum esclarecimento sobre a origem desses aportes de capital? Então, como você disse, a gente tem ali os 30 segundos do anúncio para fazer um barulho. O marketing da Empíricos sempre foi... Aliás, desculpa, estou errando aqui. Nos últimos 4 anos foi histriônica. A gente importou esse modelo dos Estados Unidos, que é o modelo de copywriting que está funcionando no mundo inteiro. Antes disso, a Empíricos falava com meia dúzia de pessoas. Hoje, a gente fala com milhões. E qual que é todo esse processo, né? Esse anúncio é histriônico e ele conta uma história que é verdadeira. Vocês viram
toda a narrativa anterior, eu falo, comecei com 1.520. Tá aqui, na nota de corretagem, comecei com 1.520. Na série, para quem se inscrever de forma gratuita, que vai ter os vídeos dia 21, começa agora quinta, segunda e quarta, eu vou explicar tudo. Só que eu preciso fazer esse barulho para milhões de pessoas me ouvirem. É o clickbait. Exatamente. Chamar a atenção das pessoas. Exato. Chamar a atenção das pessoas. E por que eu me sinto completamente à vontade de fazer com isso, não me arrependo, não tenho vergonha? Porque milhões de pessoas foram impactadas com essa história toda. Da pessoa que se interessar em comprar ações, até ela chegar lá e poder virar um assinante da Empíricos e comprar ações, ela vai passar por um processo, que são esses 3 vídeos, onde eu vou mostrar detalhes, onde eu vou falar, investir em ações tem risco sim. Mas eu vou te mostrar como diminuir esses riscos e como fazer isso de forma responsável. Betina, não Então, faltou um cuidado maior? Oi? Não faltou um cuidado maior? De jeito nenhum. Se tivesse um Foi cuidado intencional, assim? Tipo, na hora que vocês Foi. fizeram, você pensou, nossa, isso vai dar barulho. Não, Você eu pensou não pensei isso? que ia dar, óbvio, Não? toda essa... Essa Assim, repercussão. virar o Assunto do Twitter. o primeiro assunto do As Twitter no pessoas não Brasil. se Eu não imaginava sentiram. isso. Mas, eu venho fazendo isso há meses. Inclusive no meu Instagram, eu ajudo muita gente, escrevo lá. Só que uma coisa é fato, se você não chama atenção nos 5 primeiros segundos, milhões de pessoas não vão te ouvir. Betina, eu posso ler um trecho de um site aqui que chama Hypeness, Claro. que é um site jornalístico. Fica à vontade. Por isso que eu te pergunto se faltou cuidado ou não, porque, olha só, a história desperta algumas dúvidas pelo histórico da Empíricos. Em 2017, a Associação de Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais suspendeu por 30 dias o registro de 3 analistas, inclusive um dos principais sócios. A entidade que autorregula Sim. a atividade de analistas e profissionais de investimento no Brasil acusa essas 3 pessoas de propaganda enganosa nos materiais enviados pela Empíricos, que, de acordo com essa associação, induzem o investidor a crer no retorno garantido dos investimentos. Não, essa é uma pergunta difícil, mas ela tem que ser feita. Não é exatamente o que você estava fazendo no vídeo, Não, levando eu as vou pessoas falar. a crer no retorno garantido? Eu tenho várias coisas para falar sobre isso. A primeira delas é que essa semana eu aprendi a não dar valor nenhum a manchetes. Fato. Porque eu falei tanta verdade e tanta coisa legal sobre educação financeira, que é a minha missão de vida e a missão de vida da Empíricos, e distorceram minhas palavras e inventaram palavras, que eu dou valor 0 hoje para manchete. Inclusive, tem manchetes rolando por aí, que foram as mais Por clicadas. exemplo, fala pra gente. Tipo, Uma falando que a Empíricos foi noticiada e... notificada Isso é pra mentira. tirar a propaganda. Isso, é mentira isso. Vamos lá. Vocês já devem saber, eu conheci a Empíricos como assinante. Seu pai assinava, você começou a se interessar pelos Isso, relatórios. exatamente. Meu pai assinava, mais ou menos ali nos meus 18, 19 anos. Aí ele começou a tentar forçar, né? Começou a encaminhar uns e-mails para mim e para o meu irmão. No começo a gente deu uma ignorada. E depois eu comecei a me interessar pelo assunto. E comecei a investir, ganhei muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Não são ganhos absurdos, tipo, de gente falando que eu transformei 1.500 em 1 milhão, não é isso. São ganhos de 200%, de 300%, de 400%. Isso são ganhos possíveis, que aconteceram. Nos últimos anos, a ação que mais valorizou mais de 18.000%. Eu não peguei ela. Eu peguei casos que muita gente pegou. Agora, respondendo sobre essa questão da notificação e tal. O que acontece hoje no Brasil? O brasileiro tem uma educação financeira precária. E qual a alternativa que ele tem quando ele quer investir e cuidar melhor do dinheiro dele? Teoricamente, a mais popular é a poupança. Mas assim, Não para é? quem ele vai pedir ajuda? No banco. Banco ou assessor de corretora. É. Essas instituições gigantes, elas são conflitadas. Porque elas têm comissões, elas têm taxas. E elas são gigantes. Se a Empíricos não faz barulho, a gente não é ouvido. O meu caso, deixa eu só concluir essa questão que eu quero muito falar disso. O meu caso é real, a Empíricos mudou minha vida como assinante e continua mudando minha vida e eu tenho cada dia mais orgulho de estar lá. A começar pelo primeiro barulho, que foi ali no Fim do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E foi quando o Felipe Miranda, que é CEO da Empíricos, anunciou lá por 2014 que, sai de bolsa, compra dólar, porque a gente tá indo pra Pindaíba. Muita gente criticou, ele escreveu um livro sobre isso. Quem tava com a Empíricos ganhou muito dinheiro. Depois veio a virada de mão.
O Felipe falou, é hora de entrar em bolsa. Olha essas ações aqui, são oportunidades de uma vida. E uma delas foi Rumo. Rumo foi a ação que suspendeu eles, que deixou o Felipe 30 dias e mais alguns assinantes. Eu comprei Rumo a 6,30. Hoje tá mais de R$19, triplicou o meu dinheiro. O que Betina. é muito bom, mas também tem casos de ações, as pessoas investem ali também Claro, perdem. ações É têm sempre risco. importante Eu já deixar perdi, claro. exato, mas eu quero dizer assim, cara, ele falou de tudo isso e ele é punido por instituições que têm conflitos de interesse. Ô, Betina, deixa eu só fazer uma parte aqui. Você falou, né? Claro. Não acredito em manchetes, tudo. Falar pra gente, digamos aqui, pro público em geral, o leigo de investimentos, quem investe geralmente tem uma vida de estudos em cima disso para poder viver. Talvez em algum momento ali em águas tranquilas a partir dos investimentos que fizeram, nas carteiras todas que fizeram. Pro cidadão comum, que eu acho que é para quem é endereçada a tua peça, fica esse entendimento inicial. Você se justifica aqui dizendo que, não, eu vou depois, nos próximos vídeos, vai percorrer, eu vou explicar. Eu vou explicar também como investir em ações de mas a forma primeira responsável. impressão que fica é assim, poxa, como é que essa garota conseguiu pular esse patrimônio aí de uma forma tão astronômica que eu também quero fazer isso aí? E às vezes a pessoa é induzida a pôr um dinheiro ali, como você falou, vou me arriscar nisso. E dá com os burros na água. A crítica vem, e talvez muitas manchetes venham, de especialistas em economia. Eu vou E citar esses aqui... especialistas são conflitados. Pois é, mas eu vou, Esse que é eu o vou citar problema. aqui simplesmente a questão, porque, Claro. porque eu acho importante o ouvinte entender ali. Você fez teve uma evolução de patrimônio aí em torno de 700 vezes do que Não. você investiu ali. Não, porque eu não Se investi só uma vez. Se você continuasse Essa investindo questão. isso durante algum tempo, Eu ia ter o PIB do... você não sei o quê. conseguiria amealhar aí eu nem tinha nunca falado PIB americano. quintilhões, mas É, é algo em torno de zibilhões. 157 quintilhões, né? Se fosse seguir a lógica do raciocínio de multiplicação financeira que você optou em ter na tua vida. Mas aí parte Você acha daquela que lógica de interpretação literal da publicidade. Interpretação literal, mas você vai exigir que a pessoa que recebe a mensagem Claro, fale, a gente olha... tem que acabar com esse paternalismo de tutelar o consumidor como se ele não tivesse o menor Então eu vou te falar, eu discernimento. vou te vender uma lata e falando, olha, aqui tem tomates naturais. Aí você abre a lata, tem tomate processado. O que eu vendi Interpretar, no anúncio? peraí, Eu nem vendi nada ainda no anúncio. a publicidade tá lá comunicando diretamente o que tem que ser Ela comunicado. tá narrando um fato, Edgar. Ela começa com um patrimônio de 1.500, termina com 1 milhão. Se a sua E o serviço interpretação- que ela vende é explicar Se a como que ela sua chega lá. interpretação foi boa, pô, bom para você. Não, mas é que você é o vai ser o razoável. próximo milionário. Não, você Só é que o- razoável, Só que Jack. o Tem que leigo ser um que vai idiota ouvir achar a que tua, 1.500 vira 1 milhão. a tua propaganda ali não vai atingir uma pessoa que possa enxergar ali uma possibilidade de mudança de vida. Isso é uma inverdade. E a questão, Caio, é que o Brasil Tem tá que cheio de me idiotas ouvir nesse sentido. Muita gente na acha que série esse é inteira. esse é o princípio. Pô, fala, O leigo tem que me ouvir a série inteira. Aquilo teve um call to action que vocês cortaram ali, que era clique no anúncio se você quer saber mais. Se inscreva de forma gratuita. Mas daí eu vou clicar e Eu você, vou opa, mostrar peraí, não é tudo. bem assim, peraí, então, Não, eu vou veja mostrar bem. que é bem assim. É bem assim. Bom, então, Eu vou mostrar que eu fiz aportes ao longo do tempo, que não foi uma multiplicação de 700 vezes. Nunca disse isso. Não foram 1.520 que unicamente se tornaram 1 milhão. Não foram. Ponto. Betina, a que você atribui o fato de você ter sido tão criticada? Olha, Você acha que tem a ver com o fato de você ser mulher? Porque muita gente falou isso. Se fosse eu já um cara vi muitos, falando, eu já vi ninguém muitos ia questionar. anúncios assim histriônicos também de homens falando, principalmente de day trade, que é uma modalidade de investimento que eu nem gosto. Eu gosto de investimentos a longo prazo. E eu acho que sim, tem essa questão da família estruturada e de tudo. Mas se tem um mérito que eu tenho nessa história, é que eu sou uma fazedora. Ponto. E o mundo é dos fazedores. E tem fazedores em todas as classes sociais, assim como tem acomodados em todas as classes sociais. Tem pessoas que saem do zero, sim, e fazem coisas, e tomam atitude, e se expõem. Se eu venho de uma família estruturada ou não, eu podia escolher ajudar as pessoas, que é essa a minha missão, e eu tô em paz com isso, porque eu sei que eu faço isso. Ou não, eu podia ficar em casa. Mas você Mas eu não já vou ficar em reconheceu em vários textos essa questão do privilégio. Você entende isso, né?
A palavra não é privilégio. Não? Não. A palavra é família estruturada. Sim, mas você entende que ter uma família estruturada, ser de classe média, poder ter bom estudo, viajar, que isso é um privilégio. Não tô falando privilégio do lado ruim, eu também tive isso. Eu também tenho uma família estruturada, com grana, tá tudo certo. Mas eu reconheço, eu sou privilegiada de fato. Você também já reconheceu isso em entrevistas, não sei, você falou aqui que já mudaram aí as suas palavras. Então, eu já li você dizendo, sim, eu sou privilegiada. Eu acho que o Caio pode falar um pouco isso sobre a questão da palavra privilégio, né? A gente teve uma breve discussão aqui antes. Vocês já se conheciam? Não. Conheci Aliás, falando em manchetes falsas. polêmica, falando em manchetes falsas, inclusive tá rolando já na esgotosfera. Vocês estão se conhecendo agora? Não, lá fora. Lá fora. Aqui, assim. Nos conhecemos há 5 minutos. Aliás, eu vi o seu vídeo falando sobre coisas muito bacanas. Obrigado. O ponto aqui é o seguinte... Vão chipar vocês, hein? Vão chipar vocês aqui na internet. Eu até tentei achar seu Instagram, mas não achei. Tem vários. Não, né? é fake. São todos fakes. Eu também já tenho vários fakes, viu? Tamo junto. Então, o que eu fico chocado, assim, Edgar, bom, por exemplo, falando da palavra privilégio, tem uma origem estatal. Né? Inclusive quer dizer lei para poucos. Então, quando você fala em privilégio, você está necessariamente falando daquele direito que todos pagam e poucos usufruem. Não. Eu falei. Falar genericamente. Tudo bem, em privilégio, não, porque isso é importante pelo seguinte: o que é privilégio? É você ter acesso a um favor governamental, é você estudar numa universidade pública, como foi o meu caso, pago pelo ICMS do povo paulista. Isso sim é privilégio. Essas mega aposentadorias. Agora, aqui existe uma confusão gigantesca entre sorte, boa fortuna, esse tipo de coisa, e o importante é o que ela falou, que é o seguinte: é impressionante, mesmo partindo de uma família estruturada, da realidade dela, é impressionante você sair de um patrimônio de 1.500 para R$1 milhão, mesmo incorporando salários, bônus, essas coisas. Só para pegar entendeu? um ponto, você considera que você teve sorte, boa fortuna, e você... Porque você disse, eu sou realizadora. O realizador, ele não... Mas ele conta com a sorte. Mas ele não pode ficar esperando. Deixa eu só te interromper uma última vez. O que eu fico pé da vida é que estão colocando uma menina que é um expoente na mesma linha do empreendedorismo de palco rasteiro, de, sei lá, vai para usar uma figura... Da Bel Pass, exatamente. Porque o que acontece é o seguinte: essa menina tem um grande diferencial, que é o bottom line. Ela dá resultado, ela é batedora de meta. Sim, realizadora, como ela disse. Exatamente. Fazedora. A menina, de fato, começou com um patrimônio de 1.000 e poucos e ela foi galgando passos. Contei com aportes mensais e contei, sim, com uma doação do meu pai. Sim. Agora, você transformar R$50 mil em R$150 mil já é impressionante. Sim. Assim como é impressionante você ser assinante de um serviço, mandar um e-mail que eu tive a oportunidade de ler, porque está na nota da Empíricos, e eu, como ex-empreendedor, né, porque eu fui startupeiro, eu era do mercado digital, quando eu li o e-mail dela, eu falei, cara, eu teria contratado essa menina na hora. Aliás, eu queria que você compartilhasse com a gente como foi essa experiência e o que você fez para conquistar o emprego que você queria tão nova. Então, só voltando, 2 coisinhas rápidas. A gente tem que entender o que é a definição de sorte, né? Sorte não é ficar em casa e um belo dia acordar e ter R$1 milhão na sua conta. Sorte é se expor. E eu me expus. E eu investi em mais de 30 ações. E eu dei sorte com várias. Perdi dinheiro com uma. A sorte só acontece para quem se expõe, para quem faz. Você pode comprar ação individualmente hoje em dia? Hoje em dia eu não posso mais, só fundo ou ETF, que é o que eu tenho hoje. Me explica um pouco mais, pra gente, pro leigo entender. Só deixa eu concluir outro assunto antes. Vocês estavam falando sobre, ações, muito risco, não sei o quê. O trabalho da Empíricos não conta só com indicações de investimento em ações. A gente tem assinaturas que vai do perfil mais conservador ao mais arriscado. E eu luto por isso, principalmente pelo leigo. Tudo bem, você não quer investir em ações, você acha que tem risco? Então sai da poupança e vai para um lugar que rende e tem a mesma segurança. Que é o caso dos fundos... Aliás, é o caso principalmente do fundo DI do BTG. A gente não ganha nada do BTG para falar isso. Claro que vai aparecer gente que fala que a gente ganha. Mas assim... o brasileiro acha que a poupança é uma boa reserva de emergência, porque na hora que eu preciso pegar, o dinheiro tá lá, que é o que no mercado financeiro a gente chama de liquidez, e é um dinheiro que tá seguro. Isso é mentira, a poupança pune a liquidez. A poupança tem mêsversário, ela só rende no 30º dia. Se você coloca o dinheiro hoje e tira em 29 dias, ela não rendeu nada. Enquanto em outras opções ele flutua, ele vai flutuando dia a dia, não é isso? Não, esse tipo de investimento, que é a poupança, o título Selic e o fundo DI, só investe em Tesouro Selic. O Tesouro Selic é impossível você perder dinheiro, ele só vai para cima.
só que a poupança acaba comendo grande parte do rendimento e ele fica muito menor. Esse fundo DI do BTG, ele é o único que tem a taxa zero. Então, esse fundo, ele tá mais vantajoso do que você ir direto no Tesouro Direto e comprar o Tesouro Selic. Então, ele é uma substituição para a poupança que o brasileiro deveria conhecer. Se o brasileiro quer... Se você quer segurança, se você não quer se expor a ações, tá tudo bem. Mas sai da poupança e vai para um fundo DI. É isso que a Empíricos quer passar. Agora você não pode investir individualmente. Eu queria que você respondesse isso, porque tem um contrato que todo investimento que você faz é pela empresa. É isso? A empresa é como um coletivo. Como é isso? Então, eu acho que isso é legal falar, né? Que as pessoas não entendem a Empíricos. A Empíricos, ela não está inserida no setor financeiro. Ela é uma publicadora de conteúdo financeiro. Então, quando você se torna um assinante, você não dá o dinheiro, você não dá o seu investimento. A gente não fica com o seu dinheiro, ele fica sempre no seu nome. E a gente, de forma isenta, dá as indicações de investimento. Qual que é a grande diferença? No setor financeiro, quem dá indicação de investimento é conflitado, porque recebe comissão. Ele não vai olhar, esse investimento A é melhor que o B. Não, ele vai falar qual que me paga mais comissão. E isso não é um problema do gerente ou do assessor. Isso não é uma questão de índole. Isso é uma questão de uma indústria de incentivos errada. Fala, Vini. E são grandes instituições que manipulam. Eu não respondi a questão dos meus investimentos hoje. Eu comprei ações diretamente até entrar na Empíricos. A Empíricos não pode... Quem trabalha na Empíricos hoje não pode comprar ações diretamente, só por meio de ETFs e fundos. O que são os ETFs? Eles são fundos que replicam algum índice da Bolsa. Então, eu tenho, por exemplo, o BOVV11 e o BOVA11 que replicam o índice Bovespa, e eu tenho o Small11 que replica o índice de Small Caps, que são aquelas empresas um pouco menores. E os fundos de ações também a gente pode investir. Eu tenho 4 fundos de ações hoje na minha carteira. Fala, Vini. E lembrando que as ações que eu já tinha antes eu posso manter. E posso vender a hora que eu quero, eu não posso comprar mais. Ô Betina, ontem até aqui eu acabei falando, né, que o marketing que você faz, a propaganda que você faz, talvez alcance, de fato, pessoas que tenham essa capacidade de fazer esse investimento. Só que você está num canal ali... Você diz capacidade em relação a dinheiro disponível? Isso. Tá. Aí você está ali, por exemplo, no YouTube, que tem um alcance muito grande e pega todo tipo de pessoa. Vamos supor aqui um cenário imaginário de um cara que sustenta uma família, que está desempregado, como milhões de brasileiros, que acorda cedo todo dia para procurar um emprego e ainda é chamado de idiota porque não tem uma educação financeira para entender o marketing que vocês disponibilizam. De idiota. Bom, isso é palavra sua. Vamos lá. Foi colocado no programa hoje. Okay. Então, eu quero... você garante para esse cara, se ele tiver R$ 1.500 na conta dele, para fazer um investimento na Empíricos? A gente não garante nenhum retorno ou algo do tipo, que acho que você mencionou acho que ele mencionou alguma coisa assim que a gente foi punido por garantir. Em qualquer veículo da Empíricos, você vai ler: lucro passado não é garantia de lucro futuro. Isso aqui tem riscos. Ponha pouco dinheiro, ou o dinheiro que você topa perder. No meu caso, isso aí, por exemplo, eu topei me expor em ações aos 19 anos. Eu fiz essa escolha. Sobre essa questão que você levantou. A nossa luta é principalmente com aquele cara que ainda está na poupança. O brasileiro hoje que investe, 89% dos investimentos dos brasileiros vão para a poupança. Então, esse é o nosso público-alvo. Aliás, esse é o público-alvo dessa campanha. Porque a gente também tem público-alvos de pessoas que já investem, só que estão à mercê de conflitos financeiros. Outra coisa, a pessoa que não está com dinheiro disponível hoje para investir em ações, ela pode se inscrever na série gratuita e assistir, e isso já vai ser muito bom, porque ela vai saber da oportunidade que ela pode ter. O brasileiro não sabe disso. O brasileiro não sabe que é possível investir em ações minimizando riscos, com uma estratégia certa, com o apoio de pessoas não conflitadas, sabe? E outra coisa, aí vai a mentalidade do fazedor, e do comodismo e do coitadismo. Eu não tô falando que qualquer um tem dinheiro no fim do mês para comprar ações. Eu sei que tem muita gente com dificuldade, eu sei que o Brasil tem muita dificuldade. Só que a gente, em primeiro lugar, essa campanha é pro cara que tá com 89% do dinheiro na poupança. E digo mais, esse cara que tem dinheiro na poupança, eu não incentivo que ele tire todo o dinheiro e coloque 100% em ações.
ele pode ficar com a maior parte em coisas seguras. Sim. E expor 10, 20%, o que ele tope em ações. Betina, eu preciso... Isso já vai fazer o retorno absoluto aumentar. Eu preciso fazer um intervalo, quero saber se você pode continuar um pouco com a Claro, gente. com Então a gente certeza, vai segue ser um daqui a prazer. pouquinho, agora 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui com a milionária do momento, ela, Betina Rudolph, explicando pra gente, dando o caminho das pedras, trazendo todas as informações que você precisa para se encorajar a também investir e ganhar o seu primeiro milhão. É o mundo maravilhoso dos investimentos. Vamos lá, Betina, temos mais perguntas, o Vini deixou uma aí no final, você já respondeu. Mas eu queria só fazer mais uma, Edgar. Vocês acham, Betina, com a repercussão que teve toda aí, tirando os memes, as brincadeiras, mas teve muitas críticas, o Edgar até falou de economistas sérios, você tem ali o seu ponto também, mas tem alguma coisa que vocês tiraram realmente, que vocês falaram, pô, acho que aqui a gente realmente errou, podemos mudar ou não? Vocês acham que a estratégia Não. é essa mesmo, tá tudo certo? Eu queria falar que, pra mim, profissional sério é profissional isento. Boa. E acho que cabe aqui a gente falar de algumas coisas boas também que a campanha trouxe, né? Por exemplo, essa semana, o aumento da busca no Google por assuntos sobre bolsa e ações mais que dobrou, 140%, 150%. Caramba. Então, Você ganhou seguidor pra caramba também no bem, mas isso Instagram, não é o que né? importa. Dá não é pra isso que eu ferir, quero. Betina, quantas assinaturas foram feitas depois da Não. campanha? A empresa já tem esse dado ou não? Não, porque não tem nada a ver com a campanha assinaturas. A série é gratuita e começa quinta-feira. Ainda não começou. Quantos assinantes Não, tem começa o... quinta. É legal, você Hoje sabe a quantos... Empíricos, então, queria falar disso também. Hoje a Empíricos tem 325 mil assinantes únicos. Esses assinantes podem ter mais de uma assinatura. Quanto custa uma assinatura? Tem várias. A mais barata? A mais barata, R$7 por mês. R$7 para você ter esse curso que é próximo não é curso, do básico ali. Não é curso, é uma assinatura que chama Double Income. Talvez vocês já tenham visto memes também. Esse Double Income foi lançado em outubro, que é aquela coisa de dobrar sua renda. Não sei se vocês ficaram sabendo. Então, esse Double Income é uma série da Empíricos, é a mais barata que tem hoje. Que tem o título O Dobro ou Nada. Isso. É uma carteira focada em renda. Então, ela é uma carteira que é super segura, porque ela tem a maior parte em títulos públicos, que é o investimento mais seguro do Brasil hoje. Uma parte em fundos imobiliários, que pagam proventos todo mês, então é aquela renda caindo. E ações boas pagadoras de dividendos. Os dividendos são parte do lucro das empresas que eles repassam aos acionistas. Esse R$7 é mensal? É um Isso, custo mensal. Pô, dá E 2.450.000. Se todo mundo pagar esses 350 mil que você falou aí, Eu não entendi. numa conta rápida... Eu não entendi a sua conta. Não é 350 mil assinantes, você falou? Não do Ué, Double Income, da Empíricos inteira. Sim, mas se fôssemos contar só do Double Income... É bem mais, O Edgar. Double Income é bem mais, Quantos? porque ele tem 130 mil assinantes, eu acho. Não, você falou O Double- 300 né, Não, mas sim, aí- mas é que aí é mais total, caro. todos os Então, A Empíricos tem 330 mil. no total. 325, por aí, Todo porque mundo que aumenta investe. todo dia. No mais barato, no mais caro, Isso. numa E uma do média. Double Income, que é esse de R$7, que é a carteira focada em renda, eu acho que tá ali pelos Então, 120 mil assinantes. Então, nessa conta daí, pelo menos, se fosse todo mundo pagar o preço mais baixo, daria 2.500.000 Não, dá mais, reais acho que dá... por mês. É uma bela E o grana, usuário, um bom pode, negócio. o usuário pode desistir da newsletter a qualquer momento. Ele tem 7 dias pra testar tudo, ver se ele se sente à vontade, pedir o cancelamento, ter todo o dinheiro de volta, sem taxa ou multa nenhuma. Betina, vamos deixar E empírico deixa de eu lado só- rapidinho, não, só pra deixa saber. eu concluir essa coisa do Double Income. Essa foi uma campanha muito criticada da Empíricos também, né? Dobrar sua renda, não sei o quê. É assim, ó. O dobro ou nada. Seja um dos participantes que dobrarão sua renda sob o risco do CEO ou da Empíricos. Então, vamos lá. Foi uma campanha também, não chegou a repercussão da minha, mas a carteira do Double Income, ela começou dia 18 de outubro do ano passado. E ela vem batendo em 7 vezes o CDI, mesmo sendo uma carteira que tem a maior parte exposta em títulos públicos. Ou seja, é uma carteira que traz renda. Esses títulos públicos são principalmente aqueles títulos que têm cupom semestral. É uma carteira focada em renda mesmo. E, cara, tá batendo 7 vezes o CDI.
quem tá dentro tá gostando. A gente tem depoimento de pessoas falando, cara, já ganhei 30% com esse Bettina, double income. posso... Tá todo mundo amando. Posso abrir um parênteses aqui? Vamos deixar Claro. a Empíricos de lado? Às vezes eu tenho a impressão de que agora você virou um pouco a garota propaganda oficial deles, né? Porque isso é um caso de sucesso. Eu não sou Mas antes de garota você ser... propaganda porque eu não ganho nada pra isso. Nossa, deviam te pagar, porque você tá agindo bem como uma garota propaganda. Mas eu queria... Porque é o meu propósito, tá bem alinhado com a empresa. Eu queria ver, na verdade, quem é a Bettina antes desse sucesso todo e como isso mexeu com a sua vida pessoal. Primeiro, como é que você foi parar na matemática, assim, na economia? Como é que você resolveu, aos 19 anos, investir? Porque aos 19 anos você não tá nem formada em faculdade nenhuma, né? Como é que isso começou na sua vida? Como é que esse furacão da internet tem te atingido? Você tem se afetado com isso? Ai, vamos por partes que eu esqueço Você das que perguntas. pensa, a Bettina já tem 3 faculdades, 3 E diplomas. a mãe da Bettina tá aqui no estúdio. Se a gente precisar, a gente lança a mão do comentário dela também, porque ela deve ser uma trilionária. Bem que ela queria. Vamos lá. Como é que eu cheguei lá, né? Eu nunca fui uma pessoa, tipo, criança, adolescente, que gostava disso. Na verdade, eu acho que, como todo brasileiro, a gente não dá muito de cara com isso, né? Principalmente na escola. E eu danço desde os 3 anos. E eu cresci falando que eu ia fazer faculdade de dança. Tipo, nada a ver com o que eu faço hoje. E aos 17 anos, que foi quando eu saí da escola, eu fui adiantada, quase um ano, eu faço aniversário em outubro. Eu decidi não fazer a faculdade de dança porque não tinha em Blumenau, que era onde eu morava, e eu não queria sair de Blumenau ainda, eu não queria sair de casa. E optei pela administração, que era uma coisa mais ampla. Eu estava em dúvida sobre fazer dança e o que eu podia ser na dança, professora, dona de uma escola, não sei. E aí eu optei pela administração. Nesses 18, 19 anos, eu comecei a administração e tal, tava gostando do curso. Nesses 18, 19 anos foi quando meu pai deu de cara com a Empíricos. E foi aquela coisa que eu contei, que ele começou a compartilhar coisa com a gente. O almoço de casa, minha mãe pode até confirmar. O meu pai só falava de Empíricos e só falava de Felipe Miranda. Aí ele começou a contaminar a gente. E eu comecei, de fato, a investir em ações com assinaturas da Empíricos. Pelo pai? Isso. Não é pelo pai. Não, pela sugestão do seu pai. Não, eu comecei a acompanhar as coisas. Ah, tá. E aí, eu ganhei muito dinheiro. Eu entrei numa época ótima. Se você pegar o gráfico das small caps em 2016, deu um boom. Eu comprei ações a preço de banana. Small caps, pequenas empresas. Isso, rapaziada. até 3 bilhões de Vamos valor de explicar. mercado. Edgar, o investidor. Fala aí, pô. Desculpa. O pequeno é até 3 bilhões de reais de valor de mercado. Então, não é tão pequeno assim, né? E aí, eu comecei a ganhar dinheiro. E alinhado com o propósito de isenção de conflito. Entendi. E de levar indicação de qualidade para pessoa física. Quem tá fazendo isso hoje no Brasil pela Bettina, pessoa você física? falou que o brasileiro não tem cultura de bolsa. Assim, você tem alguns dados comparativos, que nos Estados Unidos é muito comum, né? Nos Estados Unidos, mais de 70% da população investe em ações, né? Aí você pode falar, tá, mas Estados Unidos é super evoluído. A Colômbia tem 1/4 da população do Brasil e mais de 3 milhões. No Brasil não é nem 1 milhão. Então, assim, a Colômbia é um país emergente igual ao Brasil. Aí, o que aconteceu? Voltando pra pergunta, como é que tá a sua vida agora? Você foi muito afetada por esse furacão e você não... Já que você não tá recebendo nada pra ser garota propaganda da Empíricos, Qual é você a não sua tá se relação sentindo exatamente usada pela também, empresa né? nesse sentido? Hã? Você não tá se sentindo usada pela empresa nesse sentido? Não, porque a missão da Empíricos é a minha missão de vida. Mas você tá fazendo propaganda de graça pra eles, Bettina. Mas eu Como que é essa relação? É isso que eu... Então, eu sou Como que é? copywriter, eu Explica, faço vai. todas as peças Conteúdo. publicitárias, eu escrevo as cartas de venda. E a E decisão de recebe fazer por isso. isso, Tá. eu tenho fixo Entendi. e a comissão. Entendi. E eu que escolhi fazer essa minha. Ninguém escreveu esse script pra mim, fui eu que escrevi. Eu vou contar a minha história. Foi você que escreveu esse texto que Sim, você dá. fui eu que escrevi. Tá. É Tá. importante, porque Sim. tem gente, Tem no gente que começo acha que que eu sou achava uma que você era atriz atriz, contratada. exatamente. Achei que você era uma personagem quando eu vi o vídeo a primeira vez. Exatamente. Todo mundo tá achando isso. Por quê? Porque a educação do Brasil, financeira do Brasil, é precária. As pessoas não sabem que você pode multiplicar 3, 4 vezes, até mais, 10 vezes o seu dinheiro em bolsa. E qual é a tua sugestão para as pessoas Menos que de estão 1% ouvindo a dos gente brasileiros poderem investem em ser bolsa. bons aplicadores, bons entendedores do tal mercado, para fazer aplicações, para lidar com o dinheiro? A chamada educação financeira, vários jornais, telejornais, tem sempre um especialista aí lá, fala, olha, como você cuidar do seu dinheiro. A Jovem Pan mesmo teve lá há muito tempo o Seu Rico Dinheirinho, né? De você... Teve com a Denise Campos de Toledo, que a Denise. ideia era realmente Educar dar uma instrução desde a mais economicamente, básica isso.
Até avançar legal. um O pouquinho. que você tem a Todo mundo dizer? que fomenta isso E tem meu respeito. quais seriam as ações públicas, digamos, em termos de governo mesmo, em termos de educação econômica para a população brasileira? Você acha que isso deve partir de uma campanha governamental, disso, ou isso está restrito ao mercado privado mesmo? Não, eu acho que tem que partir de todo mundo e de todos os lugares. Só que não pode ter conflito de interesse. Essa é a questão. Eu acho que o brasileiro já está meio caminho andado quando ele passa a conhecer como é que funciona, né? Sim. Hoje em dia, todas as indicações de investimento e todo esse setor financeiro. E assim, com empíricos ou sem empíricos, a gente tem que olhar para o nosso dinheiro com mais carinho. O brasileiro está acostumado a comprar passivo em vez de ativo. E eu fui super criticada por causa desse negócio do meu pai ter me dado uma poupança. E o que eu queria passar... E esse vídeo eu publiquei no YouTube da Empíricos. A gente não tinha nada a esconder, é a minha história e eu não tenho vergonha dela. Eu tenho orgulho, pé no chão, cabeça erguida, essa é a minha missão. Mas o que eu queria passar? Que a maioria dos brasileiros ia pegar esse dinheiro e ia, sei lá, comprar um carro, fazer um financiamento de um carro, Ou de uma continuar casa. na poupança, sei lá. E eu acho que essa é a minha missão, mostrar que você tem que parar de comprar passivo e comprar ativo. Betina, mas e aí? Como é que eu moro? Onde é que eu vivo? Como é que eu me locomovo? Locomovo, tá certo isso? Essa palavra existe. Hoje eu ando de Uber. Hoje eu moro num apartamento alugado. Porque se você para fazer conta, é mais vantajoso. Você se define como o quê? Tipo assim, eu, Betina, sou... Porque, por exemplo, a gente tem a Natália Arcuri, que é uma youtuber gigante... que ajuda a desfuder a vida do brasileiro. Esse é o lema dela. Ela era uma jornalista e se especializou nisso. Como você se define? Eu, Betina, sou... Eu, Betina, luto pela educação financeira. Os Você brasileiros, você da pessoa quer ajudar física. as pessoas a se educarem financeiramente. E eu já vinha fazendo isso antes de toda essa história. Quem já foi ajudado, sabe. Ô, Betina. Por isso que eu tô tranquila com essa situação. Dói. Você ficou muito chateada com algumas Eu não coisas que fiquei você leu? chateada. Eu até tava comentando, minha mãe ficou assustada. Se eu pudesse escolher ter, 100% do Brasil do meu lado e eu não tivesse em paz com a minha decisão e sabendo da verdade do que eu falei e da minha intenção, eu não trocaria, sabe? Ter todo o Brasil do meu lado e eu não estar em paz com a minha decisão. Então, assim, sim, eu tenho noção de tudo que eu incomodei, de tudo que estão falando, e de todas as críticas e de tudo isso que repercutiu, só que eu tô levantando a bandeira. Você não tá conseguindo... E mais pessoas estão discutindo sobre Você não tá se deixando abalar. Eu não tenho o que me deixar abalar. Mas eu vejo ali que a sua mãe, que nos está acompanhando, como o Edgar falou, ela olha pra cá, um olhar misto de emoção e orgulho. Qual foi o impacto dessas Ela críticas sabe que é você tudo sofreu verdade. emocionalmente na família? Eu queria saber do seu olhar para esse outro Brasil, o Brasil dos desvalidos, o Brasil de quem não nutre sonho, só quer escapar dos pesadelos. Não entendi sua pergunta. Em relação às pessoas que não têm nada, não estão pensando em juntar preocupação dinheiro, é a ser rolê na milionário. mesa. Eu acho que a pessoa... Muita gente questionou e ontem o próprio Fefito falou aqui de um outro Brasil. O que eu falei foi que a sua propaganda, ela mexe Chamou com dois atenção com Brasis. isso. Porque a gente vive o Brasil que tem dinheiro pra investir, que tá dentro dessa bolha daqui, urbana, e tem o Brasil da menina que anda 3 horas pra ir até o colégio, tá torcendo pra legal te merenda, ouvir tá na sobre mesa. isso. E eu acrescento, inclusive, o que você mesma disse com relação ao meu foco dessa campanha é pegar quem está lá no... A poupança é passivo, é isso? Está lá na poupança. Quem está na poupança? Não, a poupança... a poupança não é passiva porque Não, mas ela tudo não bem. gera custo pra pessoa. O termo Mas ela não errado, eu não vende. sou conhecedor. Mas assim, o foco da campanha é o investidor da poupança. Quem investe na poupança... Não é o milionário. Quem investe na poupança é quem quer ter a certeza Olha, de isso que o dinheiro... A gente tem de todo tipo de brasileiro na poupança. Então, mas o grosso, né? Quem vai lá na poupancinha, é o primeiro investimento que quem tem pouco vai depositar o seu dinheiro. E ele Só para pode juntar a pergunta e ele pode dos colocar amigos em outros aqui. lugares com a mesma quantia. Vamos lá, aí voltando à pergunta dos A colegas questão aqui de do bancada. Fefito e o impacto emocional que... Dos dois Brasis. Então. Tá. Eu concordo que a gente tem muito problema no Brasil.
E assim, a minha missão é mudar a educação financeira. Hoje, a educação financeira no Brasil é precária e temos a maior parte do dinheiro do brasileiro que investe em poupança. É por isso que eu luto. Mas essa questão não é uma questão que ainda fala para a bolha que pode investir em dinheiro. Quando eu falei do choque da sua propaganda ontem, eu falei porque tem questões mais imediatas mesmo. Sustentar uma família com um salário mínimo, torcer para a merenda do colégio tá lá. É muito difícil a gente chegar para alguém que está sustentando uma família com 1 ou 2 salários mínimos para investir na bolsa. Mas esse era o público-alvo da campanha? Exatamente. Mas todo mundo que abre o YouTube tá isso. O erro, então, não seria não ter estratificado a publicidade no YouTube, não ter atingido um público específico? Isso não é erro. Eu acho que todo brasileiro deve saber das suas opções, sabe? A ideia de vocês era pegar todo mundo mesmo. Ele tem que saber aonde ele pode chegar. E todo mundo pode chegar. Olha, bom, pessoal... Todo mundo pode chegar. Eu vou te dar um exemplo. Vou... Como é que chama? Poupar, não. Não vou falar o nome de quem foi essa pessoa, mas essa pessoa da minha família estava de boa na casa dela, no jardim, na praia, e passou um homem e bateu na porta e falou assim: olha, ventou muito aqui no seu jardim, tá cheio de folhas. Eu posso colher essas folhas para você? E aí, essa pessoa recebeu o cara na casa, o cara juntou as folhas no jardim. Coincidentemente, esse cara tava fazendo uma reforma na casa, passou o contato, pôs em contato essa pessoa que bateu na porta para esse dono de loja de construção, e ele foi empregado, e se ele continuar tendo esse tipo de proatividade, ele vai conquistar mais coisas. Então aí tá o exemplo de fazedores. Tá certo. Qualquer um pode fazer coisas. Eu queria agradecer a presença. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Bettina Rudolph com a gente. Eu que quero agradecer. A milionária de hoje, quiçá a bilionária de amanhã. Você volta quando você fizer o teu primeiro bilhão. Um bilhão. Obrigado, Bettina. Pessoal. Vamos investir melhor. Agora 11h24, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o empresário Eduardo Mufarrege a respeito. Fiquei muito orgulhoso de ver que as lideranças que passaram pelo Renova BR e foram eleitas abriram mão do regime de aposentadoria especial da Câmara dos Deputados. Entretanto, isso causou muita surpresa por parte das pessoas. E eu queria dizer que eu não acho que isso é surpreendente. Isso deveria ser a regra. Por que as pessoas têm regimes especiais? Por que as pessoas são tratadas de forma diferente? Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. A Previdência é só um exemplo delas. O Brasil precisa passar por reformas. O governo foi eleito na expectativa de que tenhamos mudanças. E esse é o desejo da população. Eu fico muito orgulhoso que as lideranças que passaram pelo Renova BR já estejam dando esse exemplo. E espero que outros façam a mesma coisa. Afinal, exemplo tem que vir de cima. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E vamos lá, a Jovem Pan convida você a refletir a respeito, dar a sua opinião a respeito da reforma da Previdência pelo telefone 11 97465 1630. Esse telefone é restrito para mensagens que dizem respeito à reforma especificamente, tá bom? Participe, 11 97465 1630. Paulinha, diga lá, como é que estamos aí na hashtag? Olha, estamos nos TT? Claro que a curiosidade das pessoas, Edgar, levantou aqui a nossa hashtag Bettina no Morning para os assuntos mais comentados deste país. Olha aí, e temos beleza. um ganhador, na verdade uma ganhadora, Vivi Monteiro. Já falei com você no Twitter. Olha aí, ó, esse meme aqui que apareceu, a gente reservou aqui, eram alguns tweets que estavam rolando. A Bettina me falou aqui fora do ar que é o meme que ela mais curtiu. Que é a menina subindo, carregando um milhão na escada rolante. Subindo na vida com uma 1 milhão, espiga de Edgar. milho completa. É isso aí, vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Edgar, e amanhã a gente volta com o assunto BBB, tá? Boa. A gente chamou no WhatsApp pra não deixar aí os ouvintes na mão. Boa. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.